A primeira ligação que fiz numa crise foi para minha mãe. A última ligação que ela precisou fazer na dela foi para mim. Isso não é coincidência. É um vínculo construído em 53 anos, um gesto comum de amor de cada vez. Dona Neuza Watson não era uma mulher complicada. Ela não precisava ser. Era o tipo de mãe que aparecia em todos os jogos do meu time de escolinha com uma cadeirinha dobrável que ela mesma levava, que embrulhava meu lanche até eu ter idade suficiente para me envergonhar disso, que ficava acordada me esperando toda vez que eu chegava tarde, não para me punir, mas porque simplesmente não conseguia dormir enquanto não soubesse que eu estava em casa. Essa era ela. Sempre foi ela. Amor não era algo que Dona Neuza falava. Era algo que ela fazia todo dia quietinho, sem cobrar nada de volta. Quando meu pai faleceu, 12 anos atrás, numa manhã de terça-feira em julho, o tipo de dia que muda permanentemente a cor de um mês, ela não desmoronou. Ela foi de luto do jeito que fazia tudo, com dignidade, com a cabeça erguida. Vendeu o carro para cobrir as despesas do enterro, sem me contar até que tudo estivesse resolvido. Manteve a casa funcionando com uma aposentadoria apertada e ainda conseguia ter uma refeição quente na mesa todo domingo para quem aparecesse. Ela nunca me ligou uma vez sequer para dizer que estava com dificuldades. Nem uma vez em 12 anos. Então entenda, quando Dona Neuza me ligou às 7h42 de uma quarta-feira e disse que estava sentindo uma coisa estranha no peito, eu não hesitei. Não calculei. Não pesei as opções. Porque 53 anos do amor daquela mulher não produzem um homem que hesita. Produzem um homem que age na hora, sem condição, sem questionar. O que não te prepara é a pessoa que está entre você e a porta. Meu nome é Roberto Campos. Tenho 53 anos. Treino futebol de base aos finais de semana. E fui o tipo de marido que achava que evitar conflito era a mesma coisa que ter paz. Eu estava errado. Demorei, mas cheguei lá. Era quarta-feira, 14 de janeiro, 7h42 da manhã. Lembro o horário exato porque eu estava na cozinha observando o café coar devagar, como se ele também não quisesse que o dia começasse quando meu celular vibrou na bancada. Mãe. Atendi no segundo toque. Roberto. A voz dela estava fina. Não era a voz habitual dela. Dona Neuza não fazia voz fina. Essa mulher havia sobrevivido a um marido, a uma crise econômica e a uma cirurgia de quadril sem pedir nada a ninguém. Mãe, a senhora está bem? Não queria te incomodar. É isso. 82 anos e ainda pedindo desculpa por existir. Que incomodar o quê? Falei, já me movendo em direção ao corredor. Tô sentindo uma coisa estranha. Um aperto e meu braço esquerdo fica... Ela parou. Mãe, para. Tô indo. Desliguei e fiquei parado exatamente 3 segundos. Meu carro, um Fiat Toro 2020, estava na oficina do Tarcísio, na Rua das Acácias. Alternador. Tinham me ligado na véspera. Só ficaria pronto na sexta no melhor dos casos. Tudo bem, pensa Roberto. Pensa. O carro da Ana. Um Honda HR-V prata parado tranquilo na garagem, tanque cheio. Ela tinha abastecido na segunda-feira. Ana estava lá em cima. Eu podia ouvir o chuveiro correndo. Um daqueles banhos longos de 30 minutos que ela tomava toda manhã como se estivesse se preparando para um ensaio fotográfico. Fui até o pé da escada. Ana. O chuveiro continuou. Ana. A água parou. Uma pausa longa. O quê? Não era um o quê de preocupação. Era um o quê de isso é melhor ser importante. Preciso pegar seu carro. Minha mãe tá com dor no peito. Preciso levar ela pro São Lucas. Silêncio. Não o tipo em que alguém está pensando. O tipo em que alguém já decidiu e está só decidindo como dizer. Ela apareceu no topo da escada 30 segundos depois. Toalha na cabeça, roupão amarrado na cintura, rosto completamente fechado. Roberto, hoje eu não consigo. Ana, minha mãe tá com dor no peito. O braço esquerdo, eu ouvi você. Ela se apoiou no batente da porta, cruzou os braços. Chama um SAMU. Ela não gosta de ambulância. Você sabe. Ela teve uma experiência ruim quando meu pai chama alguém, então. Ela já estava se virando para o quarto. Hoje eu tenho jantar com a Patrícia e as meninas à noite. E ainda tenho um dia inteiro de trabalho.
Não vou ficar um dia inteiro sentada numa sala de espera de hospital. Fiquei completamente parado. Ana? A voz me saiu mais baixa do que eu esperava. O braço esquerdo dela está dormente. Ela parou, se virou pela metade e me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Não era preocupação. Não era culpa. Era inconveniência. É sua mãe, Roberto. Não é minha. Uma pausa. Se vira. Se vira. Ela voltou para o quarto. A porta não bateu. Isso quase piorou. Uma batida teria significado emoção. Ela simplesmente fechou com cuidado, como se tivesse me dito que acabou o leite. Como se o braço esquerdo de uma mulher de 82 anos dormente fosse um compromisso de agenda, que ela não tinha espaço para encaixar. Fiquei parado por um momento. Só um momento. Aí peguei o celular. Cláudio Ferreira morava 4 casas abaixo na mesma rua. Eletricista aposentado da turma do meu pai, 71 anos, dirigia um Honda Civic conservado, que já tinha passado da época, mas nunca deixava de sair todo dia de manhã, assim como o dono. Era o tipo de homem que ainda cumprimentava com aperto de mão de verdade. Ele e minha mãe se conheciam há mais de 20 anos. Estava na fila da frente no enterro do meu pai. Atendeu no primeiro toque. Beto, que foi? Cláudio, preciso de um favor. Minha mãe está com dor no peito, meu carro está na oficina. O da Ana não está disponível. Você consegue nos levar para o São Lucas? Nem pausa. Me dá 4 minutos. Tô na frente. É isso. Sem negociação, sem condição, sem jantar para checar. 4 minutos. Liguei imediatamente para minha mãe. Tô indo, mãe. O Cláudio tá levando. A senhora não precisa fazer nada. Só abre a porta e senta. Me ouviu? Senta. Roberto, eu realmente não quero fazer alarde. Senta, mãe. Um som pequeno. Quase uma risada. Tá bom, filho. Cláudio chegou em 3 minutos e 40 segundos. Eu contei. O caminho até o Hospital São Lucas, na Avenida Princesa Isabel, levou 11 minutos. Minha mãe veio no banco de trás comigo, a mão dela miúda nas minhas, usando o casaquinho azul bonito como se fosse a algum lugar importante. Por que era? Ela ficou se desculpando o caminho todo. Desculpa te tirar de casa, Cláudio. Que isso, dona Neuza? Tava só olhando as notícias mesmo. Tinha alguma coisa boa? Nunca tem. Ela riu. De verdade riu. E eu olhei pela janela para o céu da manhã de Porto Alegre e senti 2 coisas ao mesmo tempo. Gratidão pelo Cláudio e alguma coisa fria e quieta pelo que a Ana tinha feito. Eu não examinei ainda. Só deixei pousar ali. O São Lucas estava movimentado para uma quarta de manhã. Fizemos o cadastro no pronto-socorro às 8h27. Uma enfermeira chamada Beatriz, ombros largos, sem frescura, o tipo de mulher que já tinha visto de tudo 2 vezes, levou minha mãe para uma maca em 15 minutos. O médico de plantão era um homem alto chamado Dr. Fernando Luz. Voz calma, mãos precisas. Não tinha pressa. Dona Neuza, quero fazer um eletro e checar os marcadores cardíacos. Os sintomas que a senhora está descrevendo, a gente não ignora nessa faixa etária. Minha mãe me olhou. Os olhos dela estavam me perguntando se ela devia ter medo. Faz tudo o que ele mandar, mãe, eu disse. Ela assentiu. Então estendeu a mão e tocou meu rosto. Você veio, ela disse simplesmente, como se não tivesse certeza que eu viria. Isso quase me quebrou. Mãe, eu sempre vou vir. Ela me deu 2 tapinhas na bochecha, deitou de volta no travesseiro e fechou os olhos. Fiquei na sala de espera por 2 horas e 40 minutos. Cadeira de plástico, iluminação ruim, uma TV fixada no canto passando um programa de auditório no mudo. Tomei o pior café da minha vida, de uma máquina perto do elevador, e não saboreei um único gole. A Ana não mandou uma mensagem. Nenhum, tá tudo bem com ela? Às 11h04, o Dr. Luz veio me encontrar. O rosto dele era medido, não alarmado, mas sério. Senhor Roberto, sua mãe teve o que chamamos de evento cardíaco leve. Não foi um infarto completo, mas o corpo dela estava dando um aviso. Queremos mantê-la em observação, fazer mais alguns exames, ajustar a medicação. Mas ela está estável. Ela está estável. Ela também está perguntando se tem televisão no quarto. Eu dei uma risada. De verdade. É ela mesmo. Posso entrar para ver ela? Dá 20 minutos para a gente instalar ela.
Sentei de volta, cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Se vira, a Ana tinha dito. Se vira, enquanto ela foi jantar com a Patrícia e as meninas. Enquanto o coração da sogra mandava sinais de socorro, eu me virei. Tirei o celular e liguei para o Cláudio, que tinha esperado no estacionamento o tempo todo como o homem que ele era. Ela está estável, eu disse. Graças a Deus, ele respondeu. E era sério. Cláudio, valeu demais. Beto. A voz dele era firme, suave. É o que as pessoas fazem. Deixei essa frase ficar no ar por um momento. Algumas pessoas. Fiquei com minha mãe até às 16 horas. A gente assistiu metade de um programa de culinária com som dessa vez. E ela me ganhou 2 vezes num jogo de palavras que ela inventou na hora com nomes de remédios e capitais de estado. Ela era mais afiada do que eu no pior dia dela. Sempre foi. Às 15h47, pouco antes de eu ir, ela pegou minha mão de novo. Roberto. A voz dela tinha mudado. Aquela voz fina da manhã tinha sumido. Essa era a outra voz, a que ela usava quando significava algo. É, mãe. A Ana não veio. Não era uma pergunta. Eu não respondi logo. Ela tinha compromisso. Só meu nome. Baixinho. Isso foi tudo que ela precisou. Eu a olhei. 82 anos, casaquinho azul dobrado com cuidado na cadeira, os olhos tão vivos quanto sempre foram. Ela foi jantar, mãe, eu disse por fim em voz baixa, com as amigas dela. As palavras caíram naquela enfermaria como algo derrubado de uma altura grande. Minha mãe não engasgou. Não levantou a voz. Não disse uma única palavra sobre a Ana. Ela só assentiu devagar. Olhou para a janela. A luz da tarde batia nos prédios da cidade de um jeito bonito, dourado e quieto. Ela não disse mais nada, mas eu vi algo passar pelo rosto dela. Algo que parecia muito com uma decisão. Beijei a testa dela às 16h02. Saí do São Lucas para o ar fresco de Porto Alegre. Cláudio foi me buscar. Voltamos para casa em silêncio confortável. E em algum ponto da Avenida Ipiranga, com as folhas sobrando nas calçadas como se o mundo estivesse se livrando de algo que não precisava mais, eu percebi que não estava com raiva da Ana. Eu estava acabado. Quinta-feira, 15 de janeiro, 6h58 da manhã. Acordei antes do alarme. É assim que você sabe que tem algo pousado no peito que o sono não conseguiu mover. Fiquei deitado do meu lado da cama, o esquerdo, sempre o esquerdo, 11 anos, e ainda dormia como se estivesse deixando espaço para alguém que quisesse estar ali. E encarei o teto. A Ana ainda dormia. Cabelo espalhado pelo travesseiro, respiração devagar e regular, completamente tranquila. Essa mulher conseguia dormir como se não houvesse nada na consciência para mantê-la acordada. Me levantei quieto, desci, fiz café, sim, na máquina barulhenta, e não me senti mal. Nem um pouco. Ela escolheu jantar em vez do braço esquerdo da minha mãe dormente. Ela podia sobreviver à maquininha de café. Sentei na mesa da cozinha e observei a manhã vir pela janela sobre a pia. Meu celular estava virado para baixo na mesa. Virei. Sem mensagens do São Lucas. Sem novidades, era boa notícia. Às 7 pensei na minha mãe. Na forma como ela tinha ficado naquela cama hospitalar. Pequenininha no travesseiro. O casaquinho azul dobrado sobre a cadeira como se ela tivesse se arrumado para a ocasião de estar doente. Na forma como ela tocou meu rosto e disse, "Você veio", como se não tivesse certeza que eu viria. Você veio. 2 palavras. 53 anos de amor comprimidos em 2 palavras. E elas quase me quebraram de novo, sentado naquela mesa de cozinha com o café esfriando. Ela sempre foi para mim. Toda vez. Sem questionar, sem condição. O mínimo. O mínimo mesmo que eu podia fazer era ir para ela. Estava no segundo café quando ouvi a Ana na escada. Ela entrou na cozinha no roupão, me olhou, olhou para a cafeteira, me olhou de novo. Você fez café. Todo dia por 11 anos, eu disse surpreso. Ainda choca. Ela se serviu e encostou na bancada. Teve um momento de silêncio. O tipo específico que pessoas casadas conhecem. O que está esperando alguém puxar o assunto. Ela finalmente puxou. Como tá a Neuza? Neuza. Não sua mãe. Não mãe. Neuza como se ela fosse uma colega de trabalho.
Alguém que a Ana mal se lembrava de ter cruzado numa confraternização. Estável, eu disse. Evento cardíaco leve. Vão ficar com ela mais um dia. Ela repetiu devagar, como se estivesse experimentando as palavras. Mais um silêncio. Como foi o jantar? Eu perguntei. Ela piscou. Só uma vez, mas eu peguei. Foi bem, ela disse com cuidado. Roberto, eu quero que você saiba que ontem foi muito complicado para mim. Complicado? Deixei as palavras ficarem entre a gente por um segundo. O coração da sua sogra mandando sinais de socorro e você num restaurante. Mas claro, complicado. Ana, eu disse, igual minha mãe disse meu nome na véspera. Só a palavra, só o nome, plano e final. Ela parou. Não vou fazer isso agora, eu disse. Só tô tentando explicar. Eu sei. Me levantei, lavei a xícara. Eu te ouvi na primeira vez ontem, no pé da escada. Peguei o celular, o casaco, as chaves, as reservas, porque meu carro ainda estava na oficina do Tarcísio. E fui até a porta. Para onde você vai? Ela perguntou. Ver minha mãe. Não olhei para trás. O Cláudio me levou de novo. Não fez perguntas, não deu opinião. Só dirigiu uma mão no volante, uma rádio sertaneja tocando baixinho. Tem um tipo específico de amizade que não precisa de palavras para funcionar. Eu e o Cláudio tínhamos isso. Sempre tivemos. Estacionamos no São Lucas às 8h40. Fico aqui, ele disse. Cláudio, cara, você não precisa. Beto. Ele me olhou por cima dos óculos. Fico aqui. Algumas pessoas aparecem. Anota quem são elas. Escreve num lugar permanente. Minha mãe estava sentada quando cheguei no quarto. A cor tinha voltado ao rosto. A voz fina tinha sumido completamente. Ela estava usando a própria camisola. Tinha recusado a camisola do hospital depois da primeira noite, o que eu honestamente respeitei demais. E tinha os óculos de leitura, um livro de palavras cruzadas aberto no colo. 7 letras, ela disse assim que eu entrei. Traição. Parei na soleira fitando ela. Ela ergueu os olhos por cima dos óculos com a cara mais reta que eu já vi em ser humano. É para palavras cruzadas, Roberto. Eu ri tão alto que a enfermeira olhou pelo corredor. Perfeito, eu disse, jogando-me na cadeira ao lado da cama. P-E-R-F-E-I-T-O. Ela contou as casinhas, escreveu, assentiu com satisfação profunda. Você sempre foi o inteligente. Sou seu único filho, mãe. E ainda assim, o inteligente. Ficamos assim por um tempo, fácil, quieto. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se amaram tempo suficiente para não precisar preencher cada espaço. Ela terminou mais 2 pistas. Tomei o café horrível do hospital e não reclamei, porque estar naquele quarto com ela, mesmo numa cadeira de plástico duro tomando algo que tinha gosto de arrependimento, era exatamente onde eu queria estar, onde eu sempre ia querer estar. Então ela fechou o livro, colocou na mesinha ao lado, juntou as mãos no colo. Lá vem. Quero ligar para o doutor Paulo Saraiva esta manhã, ela disse. Doutor Paulo Saraiva. Advogado, Porto Alegre. 31 anos de prática. Tinha cuidado do espólio do meu pai. Tinha feito o testamento da minha mãe 6 anos atrás. Homem preciso. O tipo de advogado que ouvia mais do que falava. O que, na minha experiência, era mais raro do que devia ser. Mantive a voz cuidadosa. Tá bom. Tô pensando, ela disse, desde ontem à noite. Mãe, a senhora não precisa. Roberto André Campos. Nome completo. Os 3. Não tinha ouvido os 3 desde que tinha 17 anos e voltei 40 minutos depois do combinado. Não termina essa frase. Fechei a boca. Ela me olhou com aqueles olhos limpos e estáveis. A luz de Porto Alegre entrava pela janela, mais suave nessa manhã. Ela a fez parecer mais jovem de algum jeito, ou talvez só a fez parecer exatamente ela mesma. Exatamente a mulher que embrulhou meu lanche, e ficou acordada esperando e vendeu o carro sem me contar, e fez almoço de domingo por 34 anos na Rua das Magnólias. Minha mãe, a coisa mais constante da minha vida. Trabalhei a vida toda, ela disse quietinha. Seu pai e eu, a gente economizou, se virou, abriu mão de coisas para que o que a gente construiu significasse alguma coisa, para ir para onde importasse. Uma pausa.
Para pessoas que apareceram. Não disse uma palavra. A Ana não apareceu, Roberto, eu sei. Não só ontem. Ela pegou o livro de palavras cruzadas. Não para trabalhar nele. Só para ter algo nas mãos. No velório do seu pai. Nas sessões de fisioterapia do quadril quando eu precisava de carona. No Natal de 2 anos atrás, quando eu tive aquela gripe e você teve que sair do almoço para ver como eu estava. Ela ergueu os olhos. E não ontem, quando meu coração estava falhando. Cada exemplo caiu como uma pedra em água parada, afundando devagar, indo fundo. Porque ela estava certa. Ela sempre tinha estado certa. E eu estava dando desculpa há anos. Mãe, eu não tô com raiva, ela disse. E o notável era que ela não estava. A voz dela era completamente calma, firme como mão sobre uma Bíblia. Só tô sendo precisa. Ela estendeu a mão para o celular na mesinha. Achou o pedacinho de papel de dentro do estojo dos óculos, um número de telefone na letra dela, limpa e deliberada. Dr. Paulo Saraiva. Linha direta. Ela tinha chegado preparada. Minha mãe não tomava decisões por impulso. Isso vinha se construindo fazia mais tempo do que uma internação. Quer que eu saia? Eu perguntei. Ela considerou por um momento. Então, não. Fica. Fica. Uma palavra. E tudo em mim ficou quieto e grato. Ela ligou às 9h22. Ele atendeu no segundo toque. Paulo Saraiva. Paulo, aqui é a Neuza Watson. Espero que não estou te pegando cedo. Dona Neuza. A voz dele aqueceu na hora. Nunca é cedo para a senhora. Como tá? Tô internada, na verdade. São Lucas. Uma breve pausa. Sinto muito ouvir isso. É grave? Grave o suficiente para me fazer pensar com clareza, ela disse. E mesmo naquele momento, mesmo ligando para o advogado de um leito de hospital na manhã seguinte a um evento cardíaco, tinha dignidade na voz dela. Graça, o tipo que não pode ser performado. O tipo que se constrói em 82 anos, fazendo a coisa certa, mesmo quando custa. Paulo, preciso atualizar meus documentos. O testamento especificamente. Silêncio na linha dele. Silêncio profissional. Absorvendo, não procrastinando. Claro, você quer que eu vá até você ou... Por favor, hoje, se possível. Tenho mudanças bem específicas em mente. Posso estar aí às 14 horas. Perfeito. Ela me olhou. Meu filho vai estar aqui. Ótimo, dona Neuza. Até às 14h. Ela desligou, colocou o celular na mesa, pegou as palavras cruzadas de volta. Assim, como se não tivesse acabado de mudar tudo. Como se não tivesse acabado de me amar da forma mais poderosa e permanente que uma mãe pode. Eu fiquei sentado por um momento, garganta apertada, olhos no limite. Mãe, a voz me saiu mais baixa do que eu pretendia. A senhora não precisa fazer isso por mim. Ela não levantou os olhos das palavras cruzadas. Não estou fazendo por você, Roberto. Ela preencheu uma letra. Calma. Deliberada. Tô fazendo porque conquistei o direito de decidir para onde vai o trabalho da minha vida, e eu decidi. Ela ergueu os olhos por cima dos óculos. Mais alguma pergunta? Eu tinha umas 40. Não fiz nenhuma. Não, senhora. Bom. Ela voltou pro quebra-cabeça. Agora vai me achar alguma coisa de comer nessa lanchonete. O que eles ficam me trazendo no café da manhã tem gosto de uma escolha que alguém se arrependeu. Por um segundo, só um, eu a olhei. Essa mulher pequenininha, afiada, magnífica, na própria camisola num quarto de hospital em Porto Alegre, preenchendo palavras cruzadas, como se o mundo não lhe devesse nada e ela devesse tudo a ele. E pensei, passei 53 anos tentando ser digno dela. Espero que tô chegando lá. O Dr. Paulo Saraiva chegou às 13h58. Terno cinza escuro, pasta de couro, cabelos brancos cortados curto, apertou minha mão com firmeza, assentiu como quem entende o peso dos ambientes e sentou de frente para minha mãe com um bloco amarelo e uma caneta que provavelmente custou mais que meu alternador. Eu sentei no canto, quieto, testemunha. A conversa entre eles durou 47 minutos. Não vou colocar cada palavra aqui. Tem coisas que merecem privacidade.
Mas te digo o seguinte, quando o doutor Paulo Saraiva fechou a caneta e guardou o bloco de volta na pasta, o documento com o qual a Anna Watson contava silenciosamente há 11 anos de casamento tinha sido fundamental, irrevogável e legalmente reescrito. O apartamento na Rua das Magnólias, que minha mãe tinha quitado em 2009. Roberto. As aplicações que meu pai passou 30 anos construindo. Roberto. As joias. Os móveis. O Fusca, 1968, que ainda rodava perfeitamente e ficava coberto na garagem. O carro que meu pai passou 4 anos restaurando com as próprias mãos. O carro que cheirava a ele nos dias quentes quando você abria a garagem. Roberto. E R$ 25.000 reservados especificamente para o abrigo municipal de Porto Alegre, na Avenida Caçapava, porque Dona Neuza voluntariava lá toda a terceira semana de sábado por 11 anos, porque era esse tipo de mulher que ela era. O nome da Ana não aparecia nenhuma vez. Não é problema meu, alguém tinha dito uma vez. Acontece que acertou. Quando o Dr. Saraiva se levantou para ir, ele apertou minha mão de novo na porta. Sua mãe, ele disse baixinho, olhando para ela do outro lado do quarto, já de volta nas palavras cruzadas, já tranquila, já completamente ela mesma. É uma das pessoas mais lúcidas com quem trabalhei em 31 anos de prática. Eu também a olhei. Eu disse. Eu sei. Sempre soube. Saí do hospital às 16h30. Cláudio passou me buscar. Entrei, fechei a porta. Ele me olhou, leu meu rosto do jeito que amigos antigos fazem, não buscando informação, só checando se você ainda está de pé. Tá tudo bem? Tá, eu disse quieto. Tá exatamente como precisa estar. Ele assentiu. Engatou a marcha. A gente saiu do São Lucas pela Avenida Princesa Isabel. Meu celular estava no bolso, em silêncio. A Ana não tinha ligado uma vez o dia todo. Ela não tinha ideia. Absolutamente nenhuma ideia. Mas ia ter. Sexta-feira, 16 de janeiro, 8h14 da manhã. Estava na oficina do Tarcísio, na Rua das Acácias, quando começou. Meu carro tinha ficado pronto. Alternador novo. Troca de óleo que o Tarcísio jogou no pacote porque nossos filhos tinham jogado futebol de base juntos, e era assim que vizinhos faziam. E um jogo de palhetas que eu não tinha pedido. Estava na balcão assinando a nota quando meu celular vibrou. Ana. Deixei tocar. Não por estratégia. Não ainda. Só que eu não tinha nada para dizer. Nada que caísse do jeito que precisava cair. Ainda não. Devolvi o celular para o bolso, terminei de assinar, apertei a mão do Tarcísio e saí para a manhã de Porto Alegre. O ar estava frio e completamente honesto. Liguei o motor, deixei esquentar, fiquei sentado observando a respiração embaçar o para-brisa e pensei na minha mãe. Em levá-la para casa, para a Rua das Magnólias, onde ela pertencia, em deixá-la acomodada na cozinha dela com o chimarrão e as palavras cruzadas e a dignidade completamente intacta. Era disso que esse dia se tratava. Não da Ana, não das ligações, não de nada disso. Era sobre trazer minha mãe para casa. Meu celular vibrou de novo. Ana, depois uma terceira, depois uma quarta, depois uma quinta. Alguma coisa aconteceu. Saí da oficina em direção ao São Lucas. Tinha uma mãe para buscar. Ela estava pronta quando cheguei. 8h53. Casaquinho azul. Bolsinha pequena arrumadinha. A Beatriz, a enfermeira, caminhando do lado, e outra segurando a cadeira de rodas obrigatória. Política do hospital. Completamente inegociável. Minha mãe já tinha discutido e perdido com graça característica. Ela se levantou da cadeira no segundo que passou pelas portas automáticas. Consigo andar até o carro do meu filho, ela anunciou para ninguém em particular e para todo mundo no raio de voz. Tive um evento cardíaco. Não uma remoção de personalidade. A Beatriz riu. De verdade, não de educação. Pegou a mão da minha mãe nas duas dela e ficou assim por um momento. Cuida de você, Dona Neuza. Sempre cuido bem. Minha mãe apertou a mão dela. Você é uma boa. Não deixa ninguém te dizer o contrário. A Beatriz apertou os lábios. Pareceu estar segurando alguma coisa. Então assentiu e recuou. Mesmo num sentido metafórico, minha mãe deixava as pessoas melhores do que as encontrava. Segurei a porta do passageiro.
Ela entrou devagar, com cuidado, mas independente. O que importava para ela mais do que qualquer medicamento, qualquer instrução, qualquer ordem médica. A independência dela era a última coisa que ia ceder. Fechei a porta, dei a volta, entrei. Ela olhou para o meu celular virado para cima no porta-copos, acendendo a cada 30 segundos. Ana, Ana, Ana. 13 ligações perdidas antes das 9h da manhã. Minha mãe não disse nada, só colocou o cinto e sorriu levemente para a janela, como alguém que tomou uma decisão e estava completamente em paz com ela. Levei ela para casa primeiro. A casa branca na Rua das Magnólias estava quieta e familiar. O ipê no jardim da frente tinha perdido boa parte das flores. O tapete na entrada dizia lar em letras desbotadas que estavam ali há tanto tempo que nenhum de nós prestava mais atenção. Mas eu prestei hoje. Entrei com ela, fiz o chimarrão do jeito específico dela, erva na medida certa, temperatura da água certa, cuia aquecida primeiro, porque ela tinha me dito uma vez e eu nunca esqueci. Checei o termostato, checei a geladeira, fui pelas medicações novas do doutor. Luz uma por uma, lendo os rótulos em voz alta enquanto ela ouvia com as mãos na cuia. Roberto. A voz dela mudou enquanto eu lia a caixa da terceira medicação. Eu a olhei de cima da embalagem. Ela estava me observando da mesa da cozinha. A mesa onde ela tinha feito todo o bolo de aniversário. Onde ela tinha me ajudado com álgebra. Onde ela tinha sentado na manhã depois que meu pai morreu e segurado minha mão sem dizer uma palavra, porque tem coisas que não precisam de palavras. Senta, ela disse suave. Sentei. Ela estendeu a mão pela mesa e cobriu a minha com as duas dela. As mãos dela eram pequenas, quentinhas, as mãos que tinham embrulhado meu lanche e abotoado meu casaco e acenado das arquibancadas e seguraram as minhas no banco de trás do carro do Cláudio a caminho desse mesmo hospital 2 dias atrás. Essas mãos tinham aparecido para mim por 53 anos. Preciso que você me escute, ela disse. Tô escutando, mãe. O que eu fiz, o testamento, não fiz para punir a Ana. Os olhos dela eram estáveis, limpos, sem raiva neles, sem amargura, só verdade, do jeito que ela sempre entregava. Simples e quente e completamente inabalável. Fiz porque era certo, porque seu pai e eu construímos algo juntos, e pertence a alguém que entende o que construir algo juntos significa de verdade. Ela apertou minha mão uma vez. Você entende isso? Eu entendia. Entendia nos ossos. E Roberto, a voz dela caiu só um pouco. Não mais suave, mais deliberada. Preciso que você pense na sua vida. Não no dinheiro, não em nada disso. Ela gesticulou vagamente para nada, para tudo. Em se você é feliz. Em se você é amado do jeito que merece ser amado. Ela me olhou por um momento longo. Porque você tem aparecido sozinho há muito tempo, filho. E um homem como você, um homem que aparece, merece alguém do lado quando ele aparece. A cozinha estava completamente quieta. Lá fora, na Rua das Magnólias, um carro passou devagar. A geladeira zumbia. Lá no quarteirão, um cachorro latiu 2 vezes e ficou quieto. Tudo o que ela disse era verdade. Cada palavra. Minha garganta apertou. Meus olhos queimaram um pouco nas bordas. Não desviei o olhar dela. É, eu disse, e minha voz saiu áspera e baixa e completamente honesta. Eu sei, mãe. Ela assentiu uma vez devagar, como se fosse exatamente o que ela precisava ouvir. Então me deu 2 tapinhas na mão, igual ao tapinha na bochecha no quarto do hospital 2 dias atrás, e soltou. Bom, ela pegou o chimarrão, tomou um gole, colocou de volta. Agora. Você vai atender aquele celular ou não? O celular estava vibrando na mesa entre a gente. Ana. Ligação número 29. Olhei para ele, olhei para minha mãe. Ela ergueu uma sobrancelha. Peguei o celular, virei com a tela para baixo, deixei vibrar contra a madeira até parar. Ainda não, eu disse. O canto da boca dela se moveu quase imperceptível. Ainda não, ela repetiu quietinho, como se estivesse saboreando a paciência nisso. Vou passar aqui mais tarde, eu disse. E amanhã de manhã, e toda manhã depois disso. Ela acenou a mão. Eu sei que vai. Eu sei, mãe. Roberto. Ela me olhou por cima dos óculos.
Ela tinha colocado de novo em algum momento sem eu notar. Eu sei que você sabe. Você sempre soube. Saí da Rua das Magnólias às 13h15. Fui para casa. Estacionei na entrada atrás do HRV prata da Ana. Fiquei no carro por 1 minuto inteiro. 34 ligações perdidas. 34. Entrei. A Ana estava na sala, sentada na beira do sofá com as roupas de trabalho, as duas mãos apertando o celular como se fosse a única coisa sólida que sobrava. Ela levantou a cabeça no segundo em que entrei. Os olhos dela estavam cansados, sem dormir direito. Tinha algo diferente no rosto dela. A compostura cuidadosa que ela usava como segunda pele tinha rachado, e embaixo dela havia algo que parecia uma mulher que tinha passado o dia inteiro entendendo exatamente o que tinha feito. Bom, disse uma coisa quieta no fundo da minha cabeça. Fica aí um tempo. Roberto, ela se levantou na hora. Tava te ligando o dia todo. Eu sei, eu disse. Coloquei as chaves no gancho na porta. E pensei na quarta-feira à noite. Na minha mãe deitada naquela cama com monitores no peito e soro no braço. No eletro, nos marcadores cardíacos, na expressão medida do Dr. Luz me dizendo que o corpo dela estava mandando aviso. E no jantar da Ana, no tipo de pão que passaram enquanto o coração da minha mãe tropeçava no escuro. Deixei isso pousar no peito por 1 segundo. Então, olhei para minha esposa. Você sabia? A voz dela trincou na última palavra. Dá o testamento. Sabia que ela ia... Não, Roberto, eu não sabia. Me virei para ela de frente. Fiquei sabendo igual todo mundo. Ela pressionou os dedos na boca, se recompôs. Quando falou de novo, estava mais baixo, mais controlado. Mas embaixo disso, atravessando cada palavra como um fio esticado demais, estava medo. Medo de verdade. O tipo que chega quando as consequências finalmente alcançam as escolhas. Ela me tirou completamente. O escritório do doutor. Saraiva ligou confirmando as mudanças registradas e eu, Roberto, você entende o que isso significa? Tudo o que a gente estava esperando. Ana. A voz estava calma, mais firme do que eu já me ouvi. Eu entendo exatamente o que significa. Então fala com ela. A compostura escorregou de novo só um pouco. Pede para reconsiderar. Diz que foi um mal-entendido, que eu ia ao hospital, só que eu. Só que você o quê? Ela parou. Dei um passo em direção a ela. Não agressivo, não com raiva. Só presente. Completamente quieto e presente, de um jeito que não era fazia anos, porque eu finalmente não tinha mais nada para proteger. Você só foi jantar com a Patrícia e as meninas, eu disse, enquanto minha mãe estava num leito de hospital com um evento cardíaco, enquanto eu estava sentado numa cadeira de plástico, numa sala de espera tomando café de máquina sob luz de neon. Uma pausa, enquanto o Cláudio Ferreira ficou num estacionamento por 3 horas, porque é o que as pessoas fazem. A cor foi saindo do rosto dela devagar, completamente, como água escoando de um copo. A Neuza tomou a decisão dela, eu disse, do mesmo jeito que você tomou a sua, claramente, deliberadamente, e sem pedir permissão a ninguém. Roberto, por favor. Ela passou 82 anos aparecendo. Minha voz não subiu, não precisou. Para o meu pai, para mim, para cada pessoa que ela já amou. Ela nunca escolheu jantar sobre alguém que precisava dela. Nenhuma vez. Eu olhei para Ana por um momento longo. Ela simplesmente finalmente parou de esperar que todo mundo fizesse o mesmo. A sala estava completamente quieta. A Ana me olhou de verdade, talvez pela primeira vez em anos, e eu vi algo percorrer o rosto dela. Não só medo agora, algo mais fundo do que medo. A expressão específica de uma pessoa que finalmente entendeu de verdade o tamanho do que perdeu. Não o dinheiro, não o testamento, eu. Ela finalmente entendeu que tinha me perdido. E o homem parado na frente dela, calmo, de olhos claros, chaves na mão, coração finalmente em paz, não era o homem que tinha ficado no pé da escada na quarta-feira de manhã, ainda esperando que ela dissesse sim. Esse homem tinha sumido. O celular dela vibrou na mão. Ela olhou. O nome da minha mãe na tela. Ela ergueu os olhos para mim, algo que podia ser esperança. Eu a olhei por um segundo exato. E senti. O último fio de algo que eu tinha sustentado por 11 anos finalmente se soltando.
Não com raiva, com algo mais quieto. Alívio. Peguei as chaves do gancho. Vou ver minha mãe, eu disse. Abri a porta da frente. O ar de Porto Alegre me bateu. Frio, limpo, honesto e completamente livre. Ah, eu disse, me virando uma última vez. A Ana estava no meio da sala, celular na mão. O nome da minha mãe brilhando na tela. 38 ligações de consequência escritas em cada linha do rosto. Eu a olhei por um segundo exato e não senti nada além de clareza. Você devia atender. Fechei a porta atrás de mim e exalei. O tipo de exalação que vem de um lugar tão fundo que você não sabia que estava segurando. Fiquei naquela varanda por um momento. O ar de janeiro me bateu no rosto, frio e limpo e honesto. E alguma coisa se acomodou sobre mim que eu não sentia há anos. Clareza. Não raiva, não amargura, não o calor de um homem que simplesmente chegou ao limite. Só clareza. A clareza quieta e inconfundível de um homem que tinha, finalmente, depois de anos se dizendo que estava tudo bem. Depois de anos suavizando as coisas e engolindo coisas e dormindo do lado esquerdo de uma cama, deixando espaço para alguém que nunca se movia em direção a ele, finalmente visto a vida exatamente como ela era. Eu não tinha sido casado por 11 anos. Eu tinha aguentado por 11 anos. Tem diferença. E parado naquela varanda com a voz da minha mãe ainda nos ouvidos e o rosto da Ana ainda na cabeça, eu finalmente entendi completamente. O hospital não me fez ver. A dona Neuza, deitada naquele leito, com um evento cardíaco enquanto a sogra passava o cestinho de pão no jantar, isso não plantou uma semente. Isso queimou o campo inteiro e me mostrou exatamente o que sempre tinha crescido ali. Fui até o carro, liguei o motor. O rádio entrou baixinho, algo antigo, algo que meu pai tararava nas manhãs de sábado na garagem, e eu deixei tocar. Não tomei nenhuma decisão aquela noite além de uma. Não estava voltando para dentro daquela casa. Não aquela noite. E em algum lugar onde um homem sabe de coisas antes de estar pronto para dizer em voz alta, eu sabia que não era só aquela noite. Fui direto para a Rua das Magnólias. Minha mãe abriu a porta antes que eu batesse. Ela deve ter ouvido o carro. Estava de roupão, o chimarrão na mão. E me olhou uma vez, leu tudo no meu rosto sem que eu precisasse dizer nada, do jeito que só ela sabia fazer. E abriu a porta mais. Entra, filho. E eu entrei. A casa cheirava a chimarrão e madeira velha e 53 anos de um lar de verdade. E me sentei naquela mesa de cozinha, a mesma onde ela tinha feito cada bolo de aniversário e me ajudado com álgebra e segurado minha mão depois que meu pai foi embora. E ela sentou de frente para mim e não disse nada por um tempo. Só ficou lá, do jeito que ela sempre fez. Então, depois de um tempo, ela colocou a mão sobre a minha. Você vai ficar bem, ela disse, não como pergunta, como fato. Eu sei, mãe. Ela assentiu, e a gente ficou assim, quietos, enquanto a noite caía em Porto Alegre, enquanto o IP lá fora ficava parado, enquanto o mundo lá fora continuava. Aqui dentro, na cozinha da Rua das Magnólias, onde tudo tinha começado e onde, parecia agora, algo novo também estava começando, havia só isso. Minha mãe, eu, a mesa entre a gente, e 53 anos de um amor que sempre apareceu. Isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo.